Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson. Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do meu canal. Espero que tenha gostado do conteúdo. E aqui a gente não tem enrolação, a gente vai sempre muito direto ao ponto. Essa é uma partida antes de eu ter a minha, como é que eu posso dizer, o meu insight, o meu brainstorm, e realmente, ao invés de querer impor a minha vontade, ficar sempre nesse nível de 1800, 1900, realmente me agarrar ao Capablanca e seguir os conselhos dele. Então, eu já joguei de tudo, sou ariano, gosto de ataque, acho o sacrifício uma das coisas mais bonitas do mundo, como no livro A Arte do Sacrifício, do Rudolf Spielmann, que ele fala sobre a beleza do sacrifício e por aí vai. Mas, cara, para o meu nível, eu acredito que o conselho mais sábio de todos seja justamente o do Capablanca, que é o de ter uma base muito sólida do xadrez e a abertura e meio jogo são subordinados a um final que você queira jogar. Então aqui, antes de eu ter essa filosofia, eu estava jogando assim, C4, C5, cavalo C3, cavalo C6, G3, e ele tira outro cavalo dele para F6. Até aí tudo tranquilo. Bispo G2, eu sigo o plano, ele vem com A6 para jogar D5, eu tiro outro cavalo, ele joga, eu tomo, ele toma, e eu jogo D4 aqui nessa posição. Então, até aqui, eu tenho jogado a inglesa, eu estudei a inglesa com o GM Cricor no canal dele, grátis. E assim, se o meu mentor, o cara que eu estou seguindo, que tipo assim, imagine que você é um navio no oceano escuro. Para mim, isso é o xadrez. Eu sou só um barquinho. Nem um navio, não. Um navio é muito grande. Eu sou apenas um barquinho, a vela ainda por cima, e eu tenho só uma bússola com norte. Então a minha bússola estava sem norte. Eu jogava muito bem o xadrez, mas não sabia o que, que era. Por que, que eu jogo C4? Porque, na minha opinião, E4 e D4 já são os lances mais manjados. Todo mundo joga em algum momento. E4, D4, eu mesmo já joguei muito. C4 é um lance que sai da maioria, da boiada. Uma coisa que eu tenho aprendido tanto em finanças quanto no xadrez, quanto mais longe da boiada, melhor. E um exemplo prático da minha vida que eu te dou agora, para ficar bem claro, é o exemplo de que enquanto eu estava estudando para tirar a carteira de habilitação, muita gente estava rindo de mim. Eu pedi ajuda aos companheiros de trabalho, eu tive que ralar um pouco por eles e por aí vai. Mas aí depois que eu consegui, depois de muito sacrifício, muito sufoco, comprar minha moto, tirar minha habilitação, e quando as pessoas viram pela primeira vez, tipo assim, calhou até assim, a primeira vez que eu fui de moto e saí do ônibus, tá ligado? Onde tinha aquela boiada toda, e eu peguei mais autonomia. Cara, autonomia, você ter autonomia é uma coisa muito boa na sua vida. Então, assim, ao invés de ficar meia hora só no ponto de ônibus, para ter um trajeto de 90 minutos, até era 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar todos os dias. E às vezes eu tinha que descer do ônibus e pegar outro. Para você ver como é uma merda tu tá na boiada. A partir do momento que eu tinha minha moto, minha motoca 125, habilitado, com tudo certinho, ela no meu nome, os documentos tudo em paz, cara, foi a melhor coisa do mundo, entendeu? Tive uma liberdade, autonomia para ir a hora que eu quiser. Eu comecei até a acordar um pouco mais tarde, tá ligado? Para ficar legal. Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo tranquilo. Então vamos lá. Eu jogo C4 para sair da boiada, porque todo mundo joga E4 ou D4. C4 é um lance mais fora da boiada, na minha opinião, pelo menos. Então aqui ele avança com C4, tentando fechar. Simplesmente roque, A6 para expandir para B5. Eu simplesmente torre A1 tentando pegar esse rei centralizado. Isso tudo com as ideias do livro da Arte do Sacrifício do Rudolf Spielmann, tá? Aí bispo E6 para fechar essa coluna que vai abrir. E4 vem do mesmo jeito. Peão por E4, cavalo por, torre por. E aqui tá tranquilo. Ele vem com cavalo B aqui, propondo tentar fazer não sei o que lá. Eu simplesmente faço cavalo E5. Ele vem, A3 eu toco no cavalo, ele volta. Eu jogo lá bispo G5 aqui, porque na minha cabeça de jogador de ataque, eu tenho que entregar material para ter um ataque bom, né? E como essa torre aqui está
na, na linha rica, vamos por assim dizer, né? Então, para mim, eu tenho que eliminar esses bispos aqui. Cara, é assim, é muita doideira, né? Eu queria jogar o estilo tal. Bispo por bispo, cavalo toma F7, arrebentando com tudo, né? Rei pô, aí dama H5 cheque, ele vem pra cá, eu dama F3 cheque, querendo tumulto e confusão, né? Bem agressivo mesmo, entreguei 6 pontos. Ele tem um par de bispos, par de torres, cavalo centralizado e, olha não, só vou colocar, par de bispos, cavalo centralizado batendo em tudo aqui, inclusive podendo voltar, par de torres e a dama nem mexeu, mas a dama é fácil aqui. Quando ele faz isso aqui, você já começa a se perguntar por que você fez, né? Aqui eu já me arrependi esse pitanga toda, né? Não consegui jogar o estilo tal. Embora tenha sido muito bonito aí, né? Jogar bonito e tal. Então, dama é 2, né? Para atacar direto esse bispo. Ele vem com B5 aqui, evitando tudo, consolidando para um final. Então, eu fiz F4 aqui para tentar abrir para de repente, minha ideia aqui é trazer a torre para F para tentar pegar esses dois aqui, né, no flagra. Simplesmente bispo volta, aí eu continuo com F5, né, e tal, sempre muito agressivo. Ele toma de peão, faço torre F1 e de repente eu trago todas as minhas peças aqui para um possível ataque, né? Vindo para cá, essa torre tá perigosa e por aí vai. Até dá medo, cara. Na verdade, eu até venci essa partida. Se você olhar aqui, o resultado tá 1-0. Realmente eu trouxe tudo e vim para lutar, sacrifiquei para ter ataque e tal. Mas, cara, olhando com a cabeça, pelos olhos de capa branca, cara, seria uma posição muito marmelada, muito fácil de conseguir defender, entendeu? Muito, muito fácil mesmo. Assim, mamão com açúcar, cara. Eu queria estar com essa posição de negras aqui, o cara sacrificando tudo. Tudo bem que meu rei está um pouco exposto, mas tudo que eu tinha que fazer era trazer as torres, né, que não estão muito bem, trocar tudo e ir para um abraço, né? Esse final aqui, colocar até de amarelo, né? 3, né, contra 2 aqui, ia ser barbada, né? E o par de bispos fala por si só. Então, continuando aqui, ele fez torre de HE8, muito bom lance, vou voltar para o meu lado lá. Aqui eu já estava chorando. Então, bispo H3, olha que realmente, né? Eu tive uma visão muito boa. Coloquei todas as peças nas colunas e linhas aí, querendo abrir, querendo fazer um contra-jogo fudido. Realmente, cara, eu acabei ganhando porque o cara ficou tão maluco com o que eu estava fazendo que realmente ele deixou o tempo dele cair, entendeu? Tem até uma história do Tal, no último torneio do Tal, torneio de Blitz, em que ele enfrenta o Kasparov no auge da força, arrebentando todo mundo, e ele joga contra o Tal, pô, magrinho, né, cheio de doenças, que infelizmente, né, com o cigarro e a bebida se ficaram ainda piores. Então, mas o Tal ele complicou tanto a posição que ele ganhou pela complicação, ele não tinha nada ali, mas ele fez tanto rebuliço que ele acabou ganhando do cara. O tempo, a seta do Kasparov simplesmente caiu. Né? Então, voltando aqui, ele joga o bispo D7, eu tomo, o bispo toma F5 aqui. Tem muita complicação, sem brincadeira. Eu só de curiosidade vou colocar um engine aqui. Ó. Eu que não sou muito adepto da engine, eu vou colocar o, sei lá, o Fritz 6 Lite aqui. Pode ser qualquer um. Vamos ver o que o Fritz pensa sobre isso. Ó, tá -7 aqui, né? Gente do céu, olha só. Bispo toma F5 e as negras estão muito, quase 10 pontos aqui de coisa. Então, enfim, ele tomou de bispo, eu fiz dama H5 aqui e acabou. Só que, cara, não tem aquele ouro de tolo, né? Até uma música muito boa do grande Raulzito, Raul Seixas. Cara, porque se ele simplesmente faz um dama aqui, eu vou até ver o lance do computador de novo. Vou me dar o luxo. Né? Engine, colocar o Fritz 11 agora. Dá um clique. Sei que. Simplesmente dama G7 aqui, enfim. Dama G6 também, cobrindo tudo. Ah, fácil, peraí.
Eu venci, cara, mas foi igual a Alexandra Matveyevskaya, uma jogadora russa que foi campeã do mundo no 16 anos, né? Então, assim, ela venceu num blefe, tá ligado? Num truque, entendeu? E agora, seguindo os conselhos do grande Capablanca, cara, eu não quero mais que esse tipo de coisa aconteça para mim. Eu quero, do início meio ao fim, seguir um plano centrado, um plano inteligente, não ficar na doideira. Até porque na loteria eu ganhei na cagada, mas não vai ser assim para sempre, né? Vai ter uma hora em que eu vou perder alguma coisa, né? Então, o que eu posso dizer mais? Eu posso dizer que eu não quero mais jogar nesse estilo. Eu mostrei que tenho algum talento para combinação. Achei até bonitinha aqui essa coisa de sacrificar e trazer tudo, mas eu não quero ficar mais na doideira, né? O Capablanca, ele também é conhecido, além da sua grande genialidade e talento natural, ele também é muito conhecido pela solidez nos bons resultados. Ele não só ganhava muito, ele era um jogador posicional diferente do Geary ou do Petrosian, que empatam muito, né? Ah, posicional. Não, o cara é amarrado pra caralho mesmo. É a amarração do cara. No caso do Capablanca, ele vencia muito, tipo o Fischer no campeonato de candidatos 1971. Entendeu? Ele arrebentou todo mundo, então ele jogava muito bem, ganhava todo mundo. Ele tinha desempenho e resultado em alto nível. Ali ele estava no auge. Capablanca também tem uma sequência que ele fica quase 10 anos sem perder, eu não sei direitinho como é que é, mas ele foi. Karpov também, que bebeu muito da fonte do Capablanca, ele ficou muito tempo sem perder. E para mim a consistência no jogo é muito mais importante do que jogar um jogo bonito na doideira. Se eu tiver oportunidade, eu não me negarei, eu vou entrar de cabeça. Claro, com os cálculos corretos, sem sacanagem. Mas isso aí é o resumão do xadrez que eu pensava, né? Muito perto do xadrez que eu tenho até aqui, o livro do Capablanca, né? Cara, eu vou até fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Só um instantinho, por favor. Ah, não, depois eu. Tá, tudo bem, já abri aqui ao lado. Vou voltar lá com o tabuleiro. Se eu não me engano, é na página 9 aqui. Esse era o jeito que eu pensava xadrez. Tanto é que eu estava fazendo 1 hora de cálculo por dia, cara. Entendeu? Lições elementares. Gente do céu, não saiu mais nunca daqui. Tá. Eu vou ler. Isso aqui representa o meu pensamento antes, né? Aham, aham. Vamos lá, eu vou ler um trecho do livro do Capablanca aqui, e isso mudou a forma como eu penso xadrez, e tudo que eu vou fazer agora pelos próximos 5 anos, né, ou pelo menos eu acredito que sim, vai ser baseado nesse texto aqui do livro do Capablanca. Vamos ao livro. Sempre recordo o caso de um eminente periodista desse país, pessoa excelente, bem educada e, naquela época, campeão de xadrez no estado em que residia. Meu amigo dedicou muito tempo e energia ao estudo das aberturas. Quando eu passava pela sua cidade, sempre vinha buscar-me na estação e me hospedava em sua casa. Ou seja, o cara era um cara maneiro, campeão, tudo certinho, e recebia o Capablanca na casa dele. Olha que honra, né? A miúde conversávamos e me perguntava por tal ou qual variante. E, em seu grande assombro, quase sempre lhe respondia: não a conheço. Então o cara conhecia variante de abertura pra cacete e o Capablanca simplesmente falava: não conheço. Aí começa o capítulo 7, importância fundamental dos finais. Então dizia-me: como se arranja o Senhor quando alguém os joga? Ou seja, joga uma variante que você não conhece, né? Respondia-lhe eu: 90% das variantes nos livros não valem grande coisa, pois ou estão equivocadas ou partem de uma base que eu considero falsa. Deixe as aberturas em paz e dedique todo esse tempo aos finais. Tirará o Senhor maior proveito. Esse é a grande fase do Capablanca que me fez mudar
o meu posicionamento sobre o jogo de xadrez de um modo geral. Tinha eu, nessa época, uns 20 anos. 1909 foi isso aí, então. Né? Meu amigo, muito mais velho, não aceitou o meu conselho. Provavelmente tomou como conselho de jovem sem suficiente experiência. O resultado, ou seja, o cara não levou fé que a força principal do Capablanca era justamente que a abertura e meio-jogo são secundários. O principal, a fase principal, onde você deve ter mais força, ou seja, concentrar mais energia para aprender, é justamente nos finais de xadrez. Entendeu? Essa doideira aqui deu certo, mas eu vi que não é sólida. No longo prazo, eu vou ficar ganhando uma, perdendo uma, ganhando uma, perdendo uma. Pô, é difícil ser campeão assim, entendeu? É complicado. Mas voltando ao texto do livro aqui, Lições Elementares de Xadrez, grande José Raul, né? O resultado foi que o meu amigo nunca progrediu e seguiu sabendo muitas variantes de diversas aberturas. Porém, toda vez que participou de um torneio fora do seu estado, fez má figura. Pessoalmente, devo acrescentar que minha habilidade nos finais proporcionou-me muitas vitórias ressonantes. E hoje em dia, nos poucos textos sobre o assunto, tratam-se de alguns... Então ele conta uma anedota depois sobre o Uniswap e o livro segue. Então, assim, eu pensava xadrez assim, eu vi que eu precisava fazer... eu sou o barquinho no meio do oceano escuro. De repente, uma bússola e um norte. Qual que é o norte? Finais e jogos completos do Capablanca. Esse é o norte para eu chegar no lugar mais rápido. Pegar o meu tesouro. Então eu mostrei essa partida porque eu pensava justamente igual esse cara, que era o campeão no estado dele, era muito bom, mas não levou a sério o conselho do Capa. Né? E aqui eu encerro por agora essa minha análise. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais. Sim, essa foi minha penúltima partida, 20 minutos. E essa aqui, 18 mais 4, foi minha última partida. Né? Então eu começo com C4 mesmo, ele joga E5, cavalo C3, cavalo F6, G3. Então logo na abertura eu estou totalmente alinhado com o meu objetivo, que é fazer uma excelente abertura e se o adversário me der a brecha, pegar. Bispo C4 já é um tiro no cavalo, dama D2, dama C2, muito simples, para não ferrar minha estrutura de peões. Ele toma aqui, eu tomo de dama, e logo de cara eu já tenho a vantagem do par de bispos. Né? Ele faz aqui D6, abre para o bispo de casas brancas aqui, né? E segura o peão que estava caindo. Eu sigo com o meu plano, bispo G2, ele faz H6, que eu achei estranho. Eu simplesmente faço D3, que é o plano a seguir, caso se você é jogador de inglesa como eu. Então, cavalo D7, cavalo F3, preparando para o roque. Roque dele, roque meu. Simplesmente na abertura eu não inventei nenhuma moda. Eu segui o meu plano de jogar com C4 e jogar na estrutura, fazer um ataque na ala da dama e depois ir para a ala do rei e pegando as pequenas vantagens caso elas apareçam. Então ele fez aqui A6 para fazer uma possível expansão, né, na ala da dama, do tipo, por exemplo, B5 e depois bispo B7. Então depois de roque A6, então eu fiz A4 aqui, profilático. É uma coisa que eu sempre vejo, é um padrão que eu vejo nas partidas do Capablanca, que é o meu mestre, meu mentor. Então, torre A8, ele segue com esse plano de querer dominar aqui a ala da dama e transgredir isso. Eu simplesmente faço B4 e olha como eu vou expandindo primeiro, já que esse é o meu plano. Aqui ele faz D5, realmente querendo contra-atacar no centro. Eu pensei por um tempo e achei que se ele fizesse D4 aqui, ele ia trancar muito, ia ser difícil de quebrar essa estrutura. E normalmente é bom jogo você trocar um peão de centro por um peão de canto. Né? Na verdade, eu que estou trocando esse peão aqui, então para mim é bom, né? O peão central dele some. E abre a coluna C para mim. Né?
Não, na verdade eu fiz... Peraí. Ah, tá, esse aqui é o lance do jogo. Fiz D5 e aqui, no caso, ele soltou o peão de E5. Na partida eu estava muito mais atento do que agora, graças a Deus. Então aqui está a brecha que o meu adversário queria tanto me dar e eu peguei, né? Cavalo toma E5 aqui, um peão a mais. Cavalo de volta, dama toma cavalo, e aqui ele faz um lance muito agressivo de iniciativa, torre para E8, atacando direto a dama. E aí, para onde tirar essa dama, né? O que capa branca faria? Eu já estou pensando assim o tempo inteiro, né? Vou virar capa maníaco aqui, né? Então, simplesmente, dama B2. Por que dama B2? Para segurar esse peãozinho a mais que eu tenho aqui, né? Então, eles... É tipo igual o gambito do rei. O cara sacrifica um peão ou uma peça para ter uma vantagem de velocidade no desenvolvimento. Mas as minhas peças também estão bem desenvolvidas. Olha aqui a expansão da ala aqui, esses peões estão todos muito bem conectados e razoavelmente estou bem no desenvolvimento, né? Tudo que o plano correto da inglesa. Ele toma aqui, eu tomei aqui, então a gente vai ter uma estrutura no final, óbvio, de 4 peões aqui contra esses 3 e 3 contra 3, sendo que a minha vantagem aqui é de espaço, entendeu? E aqui eu posso travar muito bem, querer jogar do outro lado e trocar tudo. Caramba, olha só como é que capa branca, o meu norte já está mexendo. É muito bom você ter um objetivo, cara. Olha só como é que capa branca está mexendo já com a minha cabeça enxadrística. Eu já estou pensando no final, a abertura nem acabou, eu já estou pensando no final. Entendeu? Se eu conseguir levar para o final com esse peão a mais, trocar todas as peças, 4 contra 3 de um lado, eu congelo um lado, jogo o outro, faço ali o princípio das duas debilidades e acabo vencendo normal. Então o jogo ainda está no lance 15. Eu já estou pensando qual final seria melhor para mim, entendeu? Então esse tipo de coisa é que o Capa fala no livro dele, entendeu? E você tem que se ocupar dos finais, porque a abertura e meio jogo eles são subordinados, eles são de segunda classe. O jogador de primeira classe, na minha opinião, ele tem que ser foda nos finais, porque na abertura e meio jogo você já tá vendo, cara, se eu fizer isso, isso e isso, no final eu pego ele, entendeu? Principalmente se você for muito forte nos finais. Aí que você sabe que aquele final trincado, com pouca peça, ali é o teu habitat natural, entendeu? Então, seguindo os olhos de capa branca, para mim eu estou excelente aqui. Deixa eu ver a engine, o que ela está falando. Primeira vez que eu vou botar o Fritz 11 mesmo, que seja. E está dando uma vantagem de 1,23 para as brancas aqui. Eu não gosto muito dessa matemática do computador, que sei lá, né? Mas eu sei que eu estou bem. Então ele faz bispo E6, atacando o peão. O Nisoft mesmo fala que assim, o peão que vai não volta. Então cada lance de peão tem que ser muito útil. Então eu achei por bem bispo C5 ao invés de desenvolver e ganhando mais espaço na ala da dama, entendeu? Consegui expandir bem. Ele faz C6 aqui. Eu acho que o objetivo principal é restringir a movimentação do meu bispo, né, de casas brancas, que é o meu melhor defensor. Para quem joga aí Siciliana e Dragão, por exemplo, e como é que eu posso dizer, a inglesa aqui, sabe muito bem que esse bispo é um excelente defensor. Tá bom, a estrutura dele não ficou lá dessas coisas, porque uma debilidade aqui que eu vou colocar de vermelho até agora é esse peão que não sai nunca mais, né? Inclusive, se ele tentar sair de certa forma, já vai dobrar a estrutura, já vai ficar pior. Olha que pensamento capablanquiano que eu tô tendo, entendeu? Antigamente eu não pensava assim. Antigamente eu queria estourar a posição do adversário e dar margem de qualquer jeito, igual um maluco. Agora não, agora eu tô vendo a beleza e a sutileza dos pequenos detalhes, entendeu? E aqui eu tiro o bispo para F4, que eu tinha que conectar as cores para algum lugar. Você pode ver que a única peça das brancas que falta sair é justamente o bispo. Então, bispo F4 atacando tudo, ele faz torre C8 aqui, e aí torre de A D1. Então, já melhorei bastante as minhas peças aqui, entendeu? Que essa é a ideia. Então, dama E7, para segurar qualquer coisa. Se ele puxa a dama para qualquer outro lugar, como, por exemplo,
Não tinha, na verdade não tinha nenhuma escolha. Dama E7 é a única aqui, né? Dama E7. Então, bispo D6 atacando a dama de novo, pegando a iniciativa, né? Às vezes para você não tem nada, mas você incomoda o cara, né? Aí ele volta, entra nesse descoberto. Deixa eu ver na análise aqui do computador. Engine e Fritz 11. Eu não gosto muito de ficar mexendo no meu computador. Tem E4 aqui para fazer e torre de F E1 aqui também para proteger tudo. Aqui já está dando 2 pontos de vantagem para mim, né? Mas enfim, tudo bem. Eu até estava pensando em ideias do tipo bispo F8 aqui, tentar fazer uma peripécia, mas eu falei, não, cara, eu já estou com já estou com vantagem, estou com um peão a mais, estou com uma posição sólida. O que eu vou fazer merda, não? Então eu simplesmente fiz torre D2 aqui para dobrar as torres. É um lance bem capa branca, bem simples. Aí bispo D5 aqui, eu simplesmente tomei, ele toma de cavalo, eu dobro aqui na coluna, e para mim eu tô feliz aqui, né? Perdi o meu bispo principal, mas ele também não tem um bispo de casas brancas. Então, assim, fica mais difícil dele tentar pegar essa debilidade aqui, né? As casas brancas e tal, e por aí vai. Mas, enfim, seguindo o lance, ele fez dama F6, propondo as trocas aqui, né? E é aquilo, é o princípio da simplificação de capa branca. Você fez uma boa abertura, chegou no meio jogo, você tá ok, deu aquela pressionada. Não tem mais nada para fazer, cara? Simplifica, entendeu? Não tinha muito mais o que fazer com esse bispo aqui, entendeu? Então simplifiquei, dobrei as torres, certo? Ele não tem como explorar a debilidade das casas fracas brancas ali, então tá tranquilo. Ele propôs a troca, eu troquei, ele volta com o cavalo, eu faço E3 e beleza. Eu vou para esse finalzinho com bispo contra cavalo, né? O bispo aqui, meu bispo contra o cavalo dele. O meu par de torres está muito bem conectado e forte na coluna D, e sem contar que eu tenho essa estrutura muito boa aqui, eu estou com muito mais espaço, né? Ele aqui está meio restringido, essa estrutura dele. Eu acho que não está muito boa, justamente por causa desse peão aqui, ó. Esse peão aqui, eu acho que ele está uma merda, entendeu? Qualquer momento que se ele sair de mau jeito, eu posso criar um peão passado. E, bom, basicamente é isso aí. Por que não ir para um final desse, né? Ele faz essa do cavalo, atacando a torre e o bispo ao mesmo tempo. Eu simplesmente faço torre para D3. Ele faz alguma paranauê aí, então eu jogo F3, que na minha cabeça lembra muito o G4 do Capa Blanca, onde você chegou num final, chega num momento da partida que não dá para você ficar segurando. Final de partida, o rei é operário. Quanto mais para o centro aqui, ó, já dando a casa F2, que é importante, quanto mais para o centro o rei tiver, melhor, tá entendendo? Então, já é um lance assim, já não precisa ficar mais presinho no canto, igual o rei dele, já pode ir mais para frente. E esse cavalo no centro aí, né? E4 é uma excelente casa para o cavalo dele, está dominando casas importantes. E eu peço logo uma definição, entendeu? Então, F3, lance de movimento muito útil, acho que o Aronissoft iria gostar. Ele volta para F6, né? Eu simplesmente rei F2, vou correndo com a Vossa Majestade para o centro. Então ele faz cavalo D5 aqui, já batendo no peão de... Reparem bem que isso aqui já é um ataque, tanto nesse peão quanto nesse aqui, né? E a gente pode ver que são, de fato, 2 atacantes aqui contra 2 defensores, mas o rei põe uma coisa na sua cabeça, ele sempre é um péssimo defensor. Apesar dele contar como defensor, não queira contar com o rei, tá ligado? No Brasil tem uma grande enxadrista chamada Tawane de Medeiros. Joga muito, é um prodígio. E numa simultânea jogando contra ela, acho que 2018, 2017, por aí, ela fez um sacrifício de qualidade e acabou uma posição que estava muito empatada, ela acabou vencendo. E aqui, cara, como eu tenho essa estrutura de peões muito melhor do que a dele, eu decidi fazer isso. A torre vale 5 e o cavalo vale 3, mais um do peão, mas mesmo assim, até na final do Campeonato Brasileiro 2019, eu vi ou 2020, se eu não me engano,
eu vi o Fier contra GM Alexander Fier contra o GM André Diamante. E em determinado momento, para ter uma força de ataque, é, é, é feito um sacrifício de qualidade para manter a posição do jeito que está, entendeu? Nesse caso aqui, esse cavalo vale muito porque ele está bem centralizado. Então eu fiz um lance em homenagem a Tawane de Medeiros aqui, que é torre toma cavalo, peão toma torre e torre toma D5. Aí muitos devem pensar, nossa, mas você trocou a torre por um cavalo, que não sei o quê. Mas eu estava com muita confiança que agora, o que acontece? Eu tenho um bispo de Casas Negras que tem muita potência, ele tem muita influência nesse jogo. Outra coisa também, eu estava com muita confiança que essa minha estrutura de peões é 3 contra 2 aqui. Então, se tiver um estouro da boiada, eu vou conseguir um peão passado e ele vai ter que sacrificar uma das torres por causa desse peão. E aí, no final, eu que vou ter a vantagem. E aqui, aquela vantagem que a gente já conhece, que são 4 contra 3 dele, entendeu? E os meus estão um pouco mais avançados, sem contar com o meu monarca, está um pouco mais perto do centro. Então, eu fiz um sacrifício de qualidade, eu achei que era importante. Para quem diz que jogador posicional não sacrifica, isso é caô. E eu consegui jogar de uma forma igual o Capablanca. Agora o meu plano é esse. Eu tive coragem para sacrificar. Agora eu vou jogar bispo e torre contra par de torres. Mas como eu tenho um peão em cada ala, eu realmente apostei que isso era favorável para mim. Agora, na frente de vocês, é que eu vou dar uma olhada na engine aqui, o Fritz 11, por exemplo. Ele vai usar aqui, ele vai... Deixa eu voltar uma. 2, 3. Aqui ele ainda está me dando um ponto de vantagem. Quando eu sacrifico, ele dá 0 ponto alguma coisa. Tomou, e depois do sacrifício, 0,86. Mas ainda as brancas estão relativamente melhores, segundo o computador. Voltando aqui para nós seres humanos, eu estava muito confiante, vocês já sabem por quê. Então ele faz torre C6 aqui. Você pode ver também que as colunas para as torres estão muito restringidas, tanto para mim quanto para ele. Para mim, a ideia dele é jogar B6 e tirar a base que está segurando o meu bispo, né? Então, simplesmente eu fiz F4 aqui, entendeu? Eu tinha que jogar bem aqui, senão, para justificar o sacrifício. Ele vem com B5 do mesmo jeito e eu faço um lance assim providencial. Vou ver até se a engine concorda com o próximo lance. Rapidinho. B5 ou F5. Ó, já está dando 2 de vantagem para mim. Olha que coisa, né? Esses computadores são malos, hein? Então, mas também eu tinha que acertar a sequência toda. Se eu erro alguma coisa aqui, ele com certeza, com a par de torres, ia ter um contra-jogo muito fácil. Então eu fiz o lance F5 aqui, porque ele está sem espaço, entendeu? O rei dele está lá no cantão, e o meu rei está perto do centro já, e meus peões estão andando. Fiz F5, ele fez torre E4, atacando ali B5. Então eu tomei em B6, e agora eu tirei os 2 atacantes. Ele toma com essa torre, né? Então, rei F3 aqui, atacando a torre dele. Simplesmente torre C4, né? Reparem bem que esse bispo está segurando isso aqui, foi por isso que ele fez torre C4, para sair do ataque do meu rei. Então eu faço bispo C5 aqui atacando e restringindo, né, um pouco mais a mobilidade dessa torre, né? A torre meio que ficou sem lugar para voltar, eu meio que tranquei a torre. É uma torre que vale mesmo menos que esse bispo, que é esse bispo está cumprindo uma função importantíssima aqui, ele é muito forte, posição aberta, e veja como essa torre está restringida, né? Ela não pode vir para cá, ela só pode descer, entendeu? Para uma torre é meio vergonhoso. E a força da torre normalmente está na coordenação dela, né? Quando as torres estão descoordenadas, ela perde muito da sua força. Então ele teve que voltar, eu simplesmente jogo com torre D8, cheque, eu não dei tempo para ele respirar, entendeu? Foi um ataque atrás do outro. Depois que eu sacrifiquei o cavalo, vou até voltar nessa sequência. Cavalo,
torre por cavalo, peão por cavalo, torre por torre. Ele atacou duplo aqui. Eu já vim de F4 na maldade em F5. Quando ele jogou, eu joguei F4. Aí desconectou um pouco as torres. Tomei lá. Ele toma de torre. Ele toma torre por B6. E aqui ataco a torre. Ele vem para cá. Eu já venho atacando a torre. Ele deveria, obviamente, ter voltado para B8. Mas aí ele vem para B7. Então, ainda mais esse pequeno erro, torre B8, D8 cheque, ele sai para o canto. E isso aqui é uma vantagem muito grande no final. Esse rei aqui contra esse rei aqui do canto, entendeu? O meu rei ele já está com o pé no pequeno centro aqui, né? Entendeu? Então, isso é uma vantagem, sim. Volta para lá, então torre A8 atacando o último peãozinho aqui. Se eu pego esse peão, com certeza ele vai passar mal demais. Então ele toma aqui, devolvendo o sacrifício, então justificou meu sacrifício, bispo por, torre por, e agora torre por também. Então agora nessa resultante eu tenho 4 e 1 aqui nessa ala contra 3 aqui dele, entendeu? E um rei muito bem centralizado. Aqui eu fiquei muito tranquilo, muito feliz, e a minha ideia é bem clara, né? Empurrar esse peão para a sétima protegido mesmo, não dá para sair daqui, e isso focando o contra-jogo dele, trancando tudo aqui, não deixando ele respirar. Basicamente é isso. Não é um plano de engine, não é um plano perfeito, mas é um plano totalmente executável. O norte do meu barquinho é o Capablanca. Então, cara, nesse final aqui eu tô ganho. É só ganhar agora, né? Só acaba quando termina. A gente tem que ter humildade para quando a gente estiver numa posição superior, a gente reconhecer de onde a gente veio e realmente jogar o melhor xadrez. Ainda não acabou. Então vamos fazer isso. Então ele fez H5, eu simplesmente fiz torre A8 com o objetivo de levar o peão para A7. Ele faz H4, eu faço A5, eu já começo a correr com esse peão. Tomou, eu tomei e está tranquilo para mim. Agora são 3 contra 2. Ele veio com o rei dele pelo canto. Eu jogo E4 para tentar defender qualquer coisa. Ele entra com o rei aí. Eu até me assustei um pouco, mas joguei A6 assim mesmo, entendeu? Ele dá um cheque aqui, eu volto. Então ele coloca a torre dele aqui, né, inteligentemente atrás do meu peão. Eu simplesmente jogo o peão na sétima. Eu não sei em que momento. Eu sei que esse peão está incomodando muito. Eu não sei o que fazer, mas pelo menos o problema está na mão dele. Ele que resolva para. É uma eterna, como é que eu posso dizer? Um eterno problema para ele. Então ele faz rei F6, querendo centralizar e tal. Eu faço rei G12, eu quis passar pelo outro lado. Rei E7, rei H3. Aí ele F6, tentando segurar alguma coisa aqui. Mas aí ele acaba de criar uma... Cara, eu estou olhando muito pelos olhos do Capablanca mesmo. Ele acaba de criar uma debilidade aqui, né? Nunca mais na vida esses peões aqui vão... Não tem aquele... Até no xadrez fundamental do Capablanca ele fala sobre isso, um peão que segura 2. Isso aqui é um exemplo clássico disso. Caramba, Capablanca até morrer, cara. Porque o meu nível está aumentando muito de xadrez por causa dele. Então, rei H4, rei F7, G4 aqui, eu consegui empurrar um pouco, torre A1, então rei G3, voltando né, para não dar nenhum problema, nenhum contrajogo, torre G1 cheque, rei F3, ele volta com torre para lá, porque eu poderia dar um cheque em F1 e promover na próxima, rei E3, olha como meu rei vai com calma, marchando para o centro, dá o cheque, o rei D4, vou para cima, dá o cheque de novo, o rei C5, muita agressividade por parte do rei. E se ele toma esse peão de E, simplesmente torre F8 cheque, e se rei por torre, simplesmente A7 já é dama com cheque, e ainda pegaria a torre. Olha só que lance bonito. Vamos supor se ele pega a torre aqui, ó. New Variation, Mit eu daria Weiß, cheque das aqui. verkürzt die Angelegenheit beträchtlich. Isso mesmo, deixa pra lá. Não, deixa pra lá não, peraí. Torre Ab aqui, ins Kästchen. eu daria cheque aqui,
Não, cara, pera aí, cacete. Cheque aqui, quando ele pega aqui. Porra, esse Fritz é foda, filha da puta. Torre F8, cheque. Rei toma. Bora, cara, Was faz aí. dazwischen stellen? Cheque, Pickziehen quando volta, ainda oder pegava a schlagen? torre aqui, ó, de tabela. Aê, deixa eu ter meu momento de prazer. E aqui tem muita. Ele vai morrer muito rápido, né? Beleza, deixa eu fazer minha variante, caralho. Eu sei que você é mais forte, mas vai tomar no seu cu. Então ele deu cheque, eu vim para C5, torre A1, eu tento ir para lá, torre B1, eu volto, C1, volto, B1, volto, A1, volto. Cara, ataquei, então eu torre A6. Então eu vi aqui, muitas vezes na partida você não sabe muito bem para onde ir nem o que fazer, né? Caramba, preciso estar de olho numa parada. Ah, beleza, tá tudo certo. Então eu sabia que colocar um peão na sétima ia complicar muito a vida dele. Coloquei a minha estrutura de peões e agora eu tinha que ter uma ideia. E eu tive rei C3, torre A5, rei B4 atacando, torre A1, rei C5, torre A2, rei C6, torre A1. Cara, você tem que ter calma e tranquilidade, entendeu? Tá ganho já, só falta ganhar. Aí eu fiz esse lance muito show, torre B8, oferecendo o sacrifício do peão. Porque eu pensei no seguinte, ele tem duas alternativas. Ou ele toma, eu jogo torre B7, rei toma torre, e eu vou para esse final aqui onde ele não faz nada, né? Eu vou ganhar muito facilmente. Vou até olhar na engine aqui, o que ele me diz desse lance, né? Nossa, tá dando mais 5, dependendo do que ele fizer, mais 10 aqui, entendeu? Então é um lance muito vencedor. Eu não sabia de teoria nem de nada, eu só fui seguindo o plano que o Capa Blanca faria. Joguei uma abertura em o meu jogo que me levasse para o final, que fosse interessante para mim. E aqui chegou o momento que, bom, tá no peão A7, torre B8, pode comer à vontade, ele devora o peão, torre toma A7, então torre B7 cheque, torre por torre e rei B7 aqui. Eu vou olhar na engine, né, mais uma vez, sempre estou olhando, né, e tal. Vamos ver se a engine o seu computador gosta. Ó, ele está dando 5,60 pontos. É praticamente uma vitória, né, uma torre de vantagem. Então, sempre vai ter contra-jogo do adversário, tanto na abertura quanto no meio jogo e principalmente no final. Então, a aventura, eu não quero mais aventura. O cara que queria aventura não quer mais. Eu sou um cara num barquinho no oceano muito escuro, muito gigante. A única coisa que eu tenho na minha bússola é José Raul Capablanca na parte do xadrez. Então, esse é o final perfeito que o Capablanca adoraria, entendeu? Então, subiu meu rei, torre A, e aqui simplesmente torre B8. Se ele vem atrás do meu rei, ia ser muito pior, entendeu? Por quê? A minha ideia era vir até aqui, entendeu? E depois simplesmente, como é que eu posso dizer? Colocar a torre aqui, colocar o rei para cá e, enfim, era mais ou menos por aí essa minha ideia. Acho que já deu para entender, não precisa nem falar muito. O melhor para ele aqui, ou menos pior, até a própria engine mostrou, é torre toma, torre B, pam pam, e aqui eu tenho um final onde a minha estrutura de peões é extremamente superior à dele, né? Vou até colocar aqui esse final perfeito para mim. O meu rei está muito bem localizado, ele pode chegar bem. O rei dele está bem restringido aqui, né? E essa estrutura é péssima, né? Então vamos para o contra-jogo dele. Isso aí, aventura com ele. A aventura não é mais comigo, cara. Eu jogo o simples. Ele joga G5 aqui, querendo alguma coisa. Óbvio que eu não vou eu não vou estragar minha estrutura de peões, entendeu? Eu simplesmente jogo C7 aqui. Ele joga E7. E aí tem até no xadrez vitorioso finais do GM, IAC Serauan, aqui é só dançar com ele o jogo da oposição, entendeu? Então eu jogo C6 aqui, ele joga rei E8, simplesmente rei D6 aqui, aí ele tenta segurar com rei F7, então eu pego a oposição D7 aqui,
ele é obrigado a jogar, ele joga rei F8, então rei E6, olha que tranquilo, ele joga rei G7 e parece que ele vai defender, mas toma mais oposição, rei E7 e agora ele está em Zugos, o que ele fizer aqui já era. O computador está dando até uma aventura aqui agora. Surgiu uma posição em que se fizer E5, ele tomar aqui, aí eu entro com cheque e vou promover. Mas isso é muita aventura, muita aventura. O meu norte da bússola é o Capablanca. E ele sempre falava o seguinte, que não, o Capablanca nem só falava, mas várias partidas dele ele podia sacrificar alguma coisa para vencer mais rápido, mas ele não precisava fazer isso. Se o meu norte não precisava fazer, eu também não faço. Então, Zuggs Wang para ele, rei G8, Zuggs vem, então F6, 3-1 aqui, ele faz rei F8, então, pum, caiu os dois peões, e aqui não perde mais. Aqui ele faz rei F7, procurando ainda alguma coisa, talvez tentar afogar. A única coisa que tem para ele é realmente se afogar aqui na casa H8. É a única coisa que ele tem, o único plano dele. Até nisso eu estava pensando, no contra-jogo, o que eu faria no lugar dele. Então, eu simplesmente joguei E5 aqui. E eu faço como se fosse um muro de pedra aqui. Olha como todas essas casas estão muito bem controladas. Até no final fui tranquilo. Então ele faz rei G7, justamente para tentar alguma coisa. Eu faço E6, porque se ele correr para H8 como ele queria, simplesmente eu vou fazer E7, E8 e vou matar ele. Então ele é obrigado a ir para lá. Eu faço o lance rei H6 ainda, bem profilático mesmo, bem tranquilo. Ele tenta vir para G8 de algum jeito. Eu faço F6 e a barreira continua, né? Eu aprendi muito isso no mate de bispo contra cavalo. E não adianta mais ele querer vir para cá, porque simplesmente vou disparar aqui. Ele sempre vai ter essas duas casas aqui e tá fudido, né? Aqui não perde mesmo, entendeu? Então ele faz rei F8, eu faço o lance rei H7. E assim, o último plano de contra-jogo dele, por isso que vitória ou derrota não é tão importante quanto a estratégia, entendeu? Tem até uma frase do Coringa Econômico, que é o Murilo Wozniak, que ele fala assim, um trade errado é aquele que você não seguiu sua estratégia. E eu vou transportar essa frase para o xadrez. Uma partida errada é uma partida que você não seguiu sua estratégia. Se você ganhou, se você perdeu, paciência. Por que eu estou falando isso? Porque na partida anterior, eu ganhei, mas para mim não teve mérito. Foi meio que a moda caralho. Foi um pombo sem asa. Foi um tiro no escuro que eu tive a felicidade de acertar. Nesse aqui, eu tenho certeza, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou seguindo a estratégia desde o lance 1, entendeu? Eu sei tudo que eu estou fazendo e todas as respostas do meu adversário eu consegui prever com perfeição. Até essa marcha aqui de peão com rei, quando ele vem para cá, eu jogo rei H7, não foi de sacanagem. Eu estou simplesmente tirando o último ponto que poderia tirar a minha vitória, que é justamente a casa H8. Ele poderia, de alguma forma, se afogar. Agora ele não tem nem mais esse afogamento, entendeu? E tem todas essas casas aqui, ó. Olha a barreira que eu criei, tipo esse L aqui mesmo, vou até tirar isso aqui. Eu criei uma barreira. Esse lance da barreira, eu aprendi muito no mate de bispo e cavalo contra rei, entendeu? Que é o mate mais complicado que tem para você fazer, mas ele tem muita coisa boa ali. Se você aprender a fazer esse tipo de mate, esse mate de cavalo e bispo contra rei, você fica muito ciente dessas barreiras invisíveis, entendeu? Então, até nisso, eu falei, cara, qual contra-jogo do adversário? Vamos minar e tal. Então, quando eu faço rei H7, ele abandona, porque a última tentativa dele seria rei H8, e a única coisa que ele tem agora é fugir para a esquerda até eu fazer 3 damas aqui, né? Antes de correr atrás dele, se eu quiser. Então, a partir daí, seguindo todas as orientações do meu mestre, e principalmente foi uma partida certa, porque eu segui toda a minha estratégia à risca, do início até o rei H7, desde o C4, que foi aqui, ó, C4, até o rei H7 aqui, que foi minha última jogada, eu segui a risca um plano. Então, essa é a ideia
É isso que eu queria passar e é por isso que eu vou ser campeão, pode ter certeza disso. E é por isso também que eu vou ser trader da Atom. Então, valeu, muito obrigado e fui!